Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um SaraCast, nosso podcast semanal aqui na BMC News, sempre trazendo grandes nomes do mercado de capitais, mercado financeiro brasileiro, né, e sobretudo com novidades. E hoje a gente está aqui com o time do MB, o Henrique Pocai. Muito obrigado aí pela presença, pela participação, né? Eu que agradeço pelo convite. Pocai até, inclusive, você tem um outro sobrenome, né? Almeida? É isso? Pocai de Almeida, mas Almeida ninguém conhece. Aliás, Henrique ninguém conhece, Henrique só também. Pocai. E aí eu queria que você falasse aqui um pouco sobre, principalmente, o trabalho que o MB tem feito, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, né, hoje. Acho que também, assim, questão de demanda... Acho que coincidentemente ou não, mas a gente está revivendo realmente no mundo mais de renda fixa, vamos dizer assim. Até saíram os dados, né, da Ambima de 2022 e é só saque. Todo dia, em janeiro de 2023, continuam os saques dos fundos de ações, né, no Brasil. Multimercados também tomando esse resgate e basicamente todo mundo grande parte indo para renda fixa. Mas depois a gente fala sobre isso, né? Primeiro eu queria falar um pouquinho sobre o que o MB tem feito, né, nessa história, nesses últimos anos, de ser vanguardista também. A gente sabe que tem um lado bom da história, né, principalmente quando dá certo, mas também tem todo as pedras no caminho, né, desafio de realmente de entrar numa economia mais digital, enfim, todo esse processo. Hoje em dia, por exemplo, todo mundo sabe o que é um internet banking, né? Todo mundo sabe o que é um home broker, né? Mas quando veio, eu já falei para vocês isso, né? Ou não, eu trabalhei com o Tota há uns 18 anos atrás, não sei quanto tempo. Entregando a idade. Entregando a idade dele, porque eu era estagiário. Então tá tranquilo. E na época ele foi um dos caras que implementou, desenvolveu um dos primeiros home brokers do Brasil, né? Então, e naquela época, eu falei, mas o que é isso? Não, eu preciso sentar com o meu corretor de valores, eu preciso conversar com ele, preciso mandar uma ordem, né? Então, mudou muito também hoje, você, eu vou lá na bolsa comprar uma ação, ninguém pergunta, né? Já é um negócio automático, home broker, né? Então você vai lá, entra e compra a sua ação. Então vamos tentar falar assim, o que é não só renda fixa digital, enfim, mas o que são os destaques que você julga assim, que o MB realmente tem trazido para o debate, realmente para a evolução, né, em todos os sentidos do mercado financeiro como um todo, né? Legal. Bom, bem amplo, né? Acho que esse mundo a gente chama de tokenização. Acho que até essa palavra, né, de tokenização, acho que vem um pouco, é o que você falou, né? Muitas pessoas ainda não conhecem, não estão acostumadas, ainda pensam que o token é aquela liberação do celular, né? Quando você está entrando lá na sua conta e você tem que acessar o token para liberar e conseguir fazer uma transferência, né? Mas, na verdade, o token é uma nova forma, com uma nova tecnologia de blockchain, que você pode utilizar para diversas finalidades. Uma delas é pegar ativos reais e distribuir no mercado, né? Isso significa que você pode... tudo que você faz hoje dentro do mercado financeiro, né? Então, CRI, CRA, debentures e por aí vai. Em algum momento você pode pegar todos esses ativos e vai poder oferecer via essa tecnologia de blockchain que a gente chama de tokens, né? E existem tokens de vários tipos, né? A gente está fazendo muito o token lastreado em ativos de renda fixa, né? Mas tem o utility token, por exemplo, que é o token de utilidade, que é muito parecido com um programa de fidelidade de pontos e milhas e por aí vai. Então, esse mundo de tokenização, o que é, né? É o que você utilizar essa tecnologia de blockchain para isso, né? O MB, na verdade, a gente começou, já tem quase 10 anos, né, a companhia. A gente começa como uma exchange muito focada em criptomoedas, Bitcoin, Ethereum e por aí vai, né? E a gente aproveita muito o bull market até 2020 ali, até que 2021 o mercado sofre um pouquinho, o mercado de criptoativos, mas desde 2017 a gente já tinha essa cabeça de que a tecnologia por trás da moeda ia fazer a diferença em tudo, né? Se você pensar hoje... porque é um registro, né? Se você pensar hoje que o que o cartório faz, né? O cartório vai lá, registra, só que você tem que ir lá no cartório, pagar uma taxa absurda para fazer um registro, né? Imagina se isso fosse com uma tecnologia escalável, tudo online. Então, o nosso sonho é de que todos os registros sejam feitos na blockchain. Então, lá em 2017, a gente já teve essa visão
de que o mercado financeiro e vários outros mercados precisariam dessa tecnologia, e a gente investiu forte nisso, né? Que a gente chama de MB Tokens, que hoje é uma empresa dentro do grupo MB, né? O MB é um grupo que tem várias empresas ali dentro, mais de 10 empresas, e uma delas é o MB Tokens, que auxilia mais nessa parte de registro, que a gente está focado muito na parte de renda fixa hoje, né? Tá. Até para discriminar, enfim, apresentar aqui, acho que é importante falar assim, aquela pergunta básica, vamos começar pelo básico, né? Os tokens, né, eles estão utilizando a tecnologia, mas sempre assim, mas e se o Bitcoin cair 20%, né? O que acontece com o meu token, né? Se o Ethereum subir 100%, eu vou ganhar no meu token, enfim. Qual que é a relação com a variação das criptomoedas, né? E enfim, toda essa volatilidade que a gente sabe realmente que é inerente das criptos particularmente, né? Sim. Inclusive o Bitcoin foi o ativo que mais caiu no ano passado, e esse ano é o ativo que mais sobe. Então, assim, é mercado de volatilidade, né? A parte de criptomoedas. Mas a parte de tokens não tem nenhuma relação a não ser a parte da tecnologia, tá? Então, como que se deu, né? O Bitcoin veio, e não foi só o Bitcoin, antes disso já tinham várias iniciativas tecnológicas, né, para desenvolver o blockchain, né, que esse hash, que é um código que tem várias validações que mostram e promovem e dizem que aquele código é único, né? Então começa com o Bitcoin, e aí o Ethereum vem com uma nova tecnologia, muito focada também nessa parte de descentralização e segurança, tá? E a gente tem usado a tecnologia Ethereum para colocar a segurança nesse registro, tá? Então, nada mais é do que usar a mesma tecnologia das criptomoedas para registro de ativos, tá? Isso é a tokenização. Então, não tem relação direta com o movimento de criptomoedas, né? Então, a gente tem lançado alguns ativos de renda fixa tokenizada, alguns que vão render 17%, 18% ao ano, e independente do valor que tá o Bitcoin, o Ethereum ou outras criptomoedas, ele vai te entregar lá os 17%, 18% no vencimento. Espera que a gente fala sobre sobre expectativa de retorno, mas no sentido assim, eu vou pegar só para pegar alguns pontos importantes, né? Se você lembrar também algum que seja importante que a gente não falou, mas por exemplo a questão societária, né? Provavelmente o MB também tem sócios, né? Tem investidores, mas a gente já começa a ver também, por exemplo, o Itaú hoje já tem a sua empresa ligada à economia digital, né? Investindo muito, não só em tokenização, mas enfim, de uma forma geral. A gente viu recentemente até, você me corrija se eu estiver errado, mas também talvez uma das primeiras movimentações ali do Bradescão, que parece ser um banco ali mais tradicional, vamos dizer assim, mas já também fazendo seus investimentos. Eu trabalhei no Safra no tempo, mas o Safra também tinha suas investidas, suas empresas, enfim, também fazendo esse processo, né? Como é que você vê, assim, esse movimento? Isso te ajuda, te atrapalha esse movimento dos bancos, né? E como é que você vê esse processo de digitalização realmente da economia? Você acha que vai se acelerar muito ou já aconteceu uma boa pernada? Fazer uma pergunta bem ruim aqui, mas, por exemplo, será que talvez o Pix também não seja um pouco, né, desse movimento, né? Que hoje, se eu perguntar um ano atrás, um tempo atrás, eu não vou fazer uma transação em Pix nem ferrando, né? Hoje em dia, você vai a qualquer lugar do Brasil, o cara fala, não, eu prefiro receber Pix, né? Porque eu já sei na hora que foi, já sei que você recebeu, né? Legal. Não, ótima pergunta, né? Inclusive, esse do Pix é interessante, né? Meu irmão, ele mora na Austrália, não vinha no Brasil há 3 anos. Que não tem Pix. E ele não tem Pix. E ele falou, cara, não consigo fazer nada, porque tudo é Pix, me manda um Pix pra cá e pra lá. Então... Você vai pagar um sorvete na praia, o cara provavelmente tem uma chance muito grande de não ter uma maquininha ali, ou não ter sinal. Ele fala, e aí, não vou pagar? Isso, no Pix, é isso mesmo, né? Mas... eu acho que assim, o mundo de tokenização, o ano passado, e isso não é só no Brasil, tá? É no mundo todo. Inclusive, eu tava lendo um report, porque a gente não tem dados consolidados da indústria, não tem uma entidade que consolida tudo, então são reports que são feitos, né? E a gente tá ali entre os top 5, top 10 tokenizadoras do mundo. Então, isso é uma novidade no mundo todo. E a tokenização, eu acho que ela
passou por um momento, assim, a gente fez o primeiro token de dívida pública do mundo em 2018, né, que foi um precatório tokenizado. E de lá para cá, assim, eu acho que o ano passado foi um ano de experiência e ganho de maturidade. E esse ano vai ser um ano de escala para quem já entrou nesse mercado. Tô falando de exchanges, mas esse mundo que já é dominado pelo mercado de cripto. Minha visão de grandes instituições, né? Estamos falando de Itaú. Itaú já tem uma área de digital assets lá dentro. Santander já fez uma emissão também de debênture tokenizada. O Bradesco, semana passada, também mostrou e já fez uma tokenização. Enfim, os grandes bancos. As corretoras, né? A gente viu o XP o ano passado também entrando em cripto, não em tokenização, mas em cripto. Exato. O BTG também já tem uma área de digital assets lá. Enfim, as grandes instituições muito interessadas nisso. Os outros bancos nos procurando e procurando o mercado muito para trazer esse tipo de ativo. E eu acho que a tokenização agora está nessa maturidade de o mercado financeiro, acho que a pergunta não é se, né, vai ser usado, mas quando e a velocidade. Eu acho que a gente tem um mote dentro da companhia, quem chega antes vence, né? E eu acho que quem chega antes vai ter mais capacidade de utilizar ainda mais tecnologia de tokenização e blockchain para, de fato, conseguir escalar e gerar eficiência e trazer novos ativos para o seu cliente, né? Então, acho que essa é uma realidade e que vai ganhar escala muito rápido no mercado financeiro esse ano, sem dúvida. Assim, o nosso crescimento, a gente estava comentando ali, antes de entrar, o nosso crescimento de tokens foi uma coisa que nem a gente imaginava no final do ano passado, e esse ano começou realmente muito acelerado. Então, é um caminho sem volta e que eu tenho certeza que vai ser muito rápido esse ano em várias instituições. Muito bom. A pergunta em relação vamos começar a entrar aqui um pouquinho nos produtos, né, especificamente. Mas vamos direto ao principal assunto, né? Inclusive até a gente vai deixar um QR Code aqui para quem quiser saber mais informações, abrir a conta, enfim, acessar quais são os produtos disponíveis aqui na tela. Mas aquela pergunta, a gente tá, para quem conhece já os produtos, tá vendo aí retornos muito bons, né? Pro lado do investidor. E sempre fica aquela dúvida, tem alguma coisa estranha, né? Produtos de inflação, a gente chegou a pegar aqui na Sarinvest inflação mais 12, não muito tempo atrás, meados de 2022, retorno de 18% ao ano, mesmo ali com todo o estresse do mercado, um baita retorno. E a pergunta é assim, como é que vocês conseguem trazer esse retorno, né? E entender também o quanto que essa redução de custos, né, dessas transações, registros, enfim, também ajudam, porque a redução de custo acaba também se traduzindo em aumento de retorno para o investidor, né? Então, entender assim, quais são os efeitos, né, que fazem esse retorno ser maior do que outros produtos de renda fixa e qual que é o impacto também dessa redução de custo. Eu tenho uma terceira pergunta aqui, mas depois eu vou deixar para depois, que é um pouco mais provocativa, né? Em relação também a esse processo, né? Legal. Eu acho que hoje está acontecendo dois movimentos, né? Eu acho que o primeiro é o movimento natural da tecnologia, que ela é mais barata e escalável. E aí, com isso, a gente consegue ter uma eficiência de custo, né? E aí, essa eficiência de custo a gente repassa para o cliente final na ponta e a gente consegue entregar uma rentabilidade diferenciada que no mercado financeiro tradicional não tem, né? Acho que, na verdade, são 3 pontos. Tem um outro ponto, que o MB fica tem uma margem menor, né? Por quê? Porque a gente quer promover produtos diferenciados para o cliente. Então, muitas vezes, você vai estruturar um produto, talvez em um banco maior, ou em uma corretora, talvez a taxa que eles cobram é maior do que a gente cobra para estruturar a operação. Então, tem um custo reduzido não só da tecnologia, mas do próprio time que está estruturando aquele ativo, né? E um terceiro ponto é que a gente consegue ter acesso a ativos que não são valores imobiliários, que antes era comprado por FDICs, né, por fundos. Então, e o FDIC era acessado só por investidor de atacado, né? Agora com a nova instituição, o CVM 175, isso mudou, né? Então o FDIC passa a ser também distribuído para o varejo. Mas a gente consegue
comprar o ativo direto do FDIC. Então, assim, eu não estou comprando a cota do fundo que investe em vários ativos. Eu vou lá naquele ativo que a gente selecionou como melhor ativo e consegue distribuir. Como hoje eu não vendo bilhões, né, eu consigo achar quais são os melhores ativos do mercado e distribuir esse ativo. Que muitas vezes os bancos, corretoras, encarteiravam na tesouraria do banco. O que eu estou fazendo é, ao invés de colocar na minha tesouraria e ficar comigo os melhores ativos do mercado, eu distribuo para o meu cliente final. Então, eu acho que são esses 3 fatores que, em conjunto, trazem uma rentabilidade muito diferenciada para o cliente. Tá? A minha terceira pergunta era o seguinte, né? Aquela hora de arrumar a confusão, né? Mas, por exemplo, vou começar com uma história, né? A gente fala que vai existir um concorrente da Bolsa, da B3, já tem uns 10 anos no mercado. Aí tem gente que tenta, que não tenta, não vai. Mas e aí eu vejo até como, por exemplo, essa parte de tokenização talvez até roubando um pouco o espaço de um mercado que talvez fosse uma receita da própria B3, talvez em algum momento ali de registro, enfim. E tem ali a parte de cartórios, enfim. Como é que você vê isso? Né? E depois a gente vai falar um pouquinho de regulação, mas se quiser falar um pouquinho de regulação, também como o próprio Banco Central vem estimulando essa parte, porque eu vou pegar um exemplo aqui, não sei também, meus exemplos costumam ser bem ruins, mas, por exemplo, como foi o caso das maquininhas, né? Assim, o Banco Central ele estimulou muito a nova tecnologia, novos entrantes, né? E hoje você tem uma variedade de maquininhas. Antigamente era a Cielo, né? E a rede, né? Itaú, Bradesco de um lado, Banco Brasil do outro, enfim. Era 2 players só e ponto. Hoje você consegue escolher, se é varejista do consumidor, você consegue. Então, como que você acha que seria esse embate, né, com esses órgãos aí fortes também? E como é que os órgãos reguladores, principalmente talvez o Banco Central, vem estimulando, né, para que também essa nova economia também ganhe força e tração, até porque acho que o resumo acaba trazendo benefícios para todo mundo, né, para a sociedade, emprego, tecnologia, mais competição, menores custos, né? Enfim, várias perguntas em uma, mas principalmente assim, regulação, competição no sentido assim, não competição da MME, mas competição para a economia tradicional, né? Para os players tradicionais, né? Não, legal, assim, até linkado com a outra pergunta que você me falou, né? De que eu acho da concorrência, assim, a gente vê com ótimos olhos, né? Quando a gente vê os grandes bancos, as corretoras tradicionais entrando nesse mercado, é uma chancela do que a gente vem falando desde 2017, 2018, né? Que é importante o mercado financeiro olhar. E a gente conversa muito com esses players, né? Então, são concorrentes, mas são parceiros em algumas outras frentes e por aí vai. Então, a gente quer mais que todo mundo entre nesse mercado. Pode ser com parceria com a gente ou não, mas de algum momento, de alguma forma, o mercado é tão grande que o importante é que o mercado cresça, né? Aliás, saiu essa pesquisa que eu falei para vocês, que a gente está entre as principais tokenizadoras do mundo, né? Tem uma estimativa aí que até 2030, 10% do PIB mundial pode ser tokenizado. Então, assim, são valores realmente que chamam a atenção, né? Então, a gente olha com bons olhos, B3 olhando esse mercado e estudando, mostra que a gente já está na frente, né? Porque a gente já sabe como faz, a gente já fez vários ativos, então eu brinco que talvez teve na indústria, né, um movimento 1.0 que dos grandes bancos trazendo muita inovação para o país e desenvolvimento do país mesmo, mercado de capitais e por aí vai. Depois vem as corretoras com o movimento 2.0, criando não só as agências, mas novas formas de distribuição, novos ativos, né, com muita velocidade. Eu acho que a gente está vivendo um momento 3.0, não só da Web3, né, que tokens faz parte disso, mas é de que um novo mercado financeiro muito mais eficiente, né? E aí a tokenização é isso. Então, a gente acredita que esses players todos dentro do mercado vão fomentar e a gente vai estar na vanguarda disso, porque a gente vai ter experiência de várias coisas que foram questionadas, né? E aí quando a gente fala de Banco Central e CVM, né? Tem um interesse muito grande do Banco Central e CVM, né? Então, no ano passado, no final do ano passado, ali, 48 do segundo tempo, né? No ano passado, foi aprovada a lei de criptomoedas, né? Então, ativos digitais e criptomoedas entra toda na mesma lei. Muito preocupada
com a parte LGPD, segurança do seu ativo, principalmente pelo evento que houve da FTX, então ajudou a acelerar, e o que a gente gostou muito, porque a gente é um dos grandes, levanta essa bandeira no mercado, a Bcrypto e outras exchanges, principalmente as brasileiras, da importância da regulação. Para quê? Para separar quem está de fato preocupado com os ativos do cliente, segrega patrimônio e faz boas práticas de compliance e governança, de quem está atuando de uma forma mais fomentando marketing do que a segurança do cliente, né? Então, o Banco Central está preocupado com isso, a CVM também, logo em seguida, não sei se foi um pouco antes ou depois, mas a CVM emitiu o parecer 40, tá? Falando de ativos digitais, né? Como que poderiam ser caracterizados esses ativos. Então, isso também foi muito bom, porque a gente vem fazendo tokenização há algum tempo e a gente é muito próximo da CVM e tem provocado isso também. Então, a gente olha que CVM e Banco Central, acho que o ano passado também houve um turning point. O próprio Campos Neto, né, falou bastante de tokenização. Eu lembro que ele fazendo um desafio, né? Qual é a tecnologia ou instrumento que vai conseguir gerar uma alternativa aos FDICs hoje, né? E a tokenização é isso. Sim. Né? Então, aí eu acho que tem uma discussão de custódia e tal no detalhe, mas a tokenização é uma veia importante para isso e democratizar o crédito que antes o cliente tinha que comprar um FDIC para ter acesso, né? Boa. A pergunta que eu vou fazer agora, não sei também se você vai me agradecer ou você vai me xingar agora, mas que é em relação, a gente tem, até se você quiser explicar melhor, mas a gente tem de certa forma um benefício fiscal para a pessoa física, né? Então assim, até para colocar tudo na mesma página. Sim, pode comprar, né, ativos digitais no Brasil, é reconhecido pela Receita Federal, só precisa declarar também, normal, tudo certinho. Então, esse é o ponto. E tem um benefício fiscal, assim como para quem investe em bolsa, né, tem lá seus 20 mil reais, aqui tem também. Então, se você quiser explicar melhor esse ponto, porque a minha pergunta é a segunda. Vocês estão mais perto do órgão regulador. Esse benefício deve se manter? Tem alguma discussão em relação a esse ponto? Não, deve continuar por... Não tem nada falando que vai mudar nem para cima nem para baixo. Então, se você puder explicar esse benefício e Legal. Principalmente a pergunta né, que acho que a gente recebe aqui, mas já que estão falando de lei, enfim, vai continuar o mesmo número? Não vai aumentar? Vai diminuir? Enfim, sobre esse benefício que tem especificamente sobre os ativos digitais, né? Legal. Hoje o entendimento da Receita, quando você vai fazer sua declaração de imposto de renda, tem lá um campo de criptoativos, tá? E aí criptoativos entra tanto criptomoedas como ativos digitais, tokens que a gente está fazendo e por aí vai. Tá. E ali tem uma isenção na liquidação mensal até 35 mil reais, tá? É isento de imposto de renda. Quando você olha a bolsa é isento até 20 mil reais no mês. Então, venceu aquele título, se venceu abaixo de 35 mil reais, somados todos os criptoativos, né? Então, todas as moedas, todos os tokens de renda fixa, outros tokens que você tiver, soma tudo até 35 mil reais, é isento de imposto de renda. E a gente faz, inclusive, a declaração de imposto de renda no final do ano para você pegar lá o nosso IR e declarar no seu imposto de renda, tá? Inclusive, esse é um diferencial porque não são todas as exchanges que fazem. E esse tipo de coisa que a gente fica promovendo e discutindo muito com o Banco Central e a CVM, porque eu acho que a governança e o compliance é super importante, tá em linha com a regulação, né? E isso por ser brasileiro também facilita, né? Eu fico pensando, eu nem sei, tô falando besteira aqui, mas imagina pegar todo esse extrato, nesse imposto de uma exchange fora do Brasil, nem deve ter nessa... Hoje em dia a gente não vê que é uma prática no mercado dos exchanges de fora, assim, e não é simples entender o mercado brasileiro, né? Impostos no mercado brasileiro. Então, realmente é um diferencial que a gente tem. E olhando daqui para frente, assim, eu acho que hoje há uma preocupação maior do Banco Central com essa parte de compliance, e a parte de isenção, né, é muito parecido com offshore, né, investimentos fora do Brasil, é a mesma regra. Então, a gente não viu ainda nenhuma discussão de mudar essa regra, tá? Então, acho que não é uma coisa que está como prioritária, existem vários outros temas
que a gente ouve mais falar, por exemplo, segregação de patrimônio, né? É uma coisa que a gente comentou, caiu inclusive para o Senado discutir, depois ficou um pouco de fora, então acho que a pauta que está mais quente é segregação de patrimônio hoje. Muito bom. Então, eu queria já que você já adiantasse aqui, mais ou menos assim, o que a gente pode ter de novidades, né? Como você falou, teve aprovação, mas o que a gente pode ter de novidades na regulação, no MB, no mercado, né? Como você fala assim, o que a gente pode tokenizar ainda, né? Tanto no MB como no mercado, até assim, super importante também acompanhar outros players, enfim, o que eles estão fazendo, né? Eu particularmente, fiquei muito feliz que o Bradescão veio com a operação e falou, isso o mercado já não tem mais volta. Porque isso também nos ajuda, né? Tem muita gente ainda começando a conhecer os ativos. Então, o que a gente pode esperar para 23, 24, quais são os próximos passos, de uma forma geral, não falando de produtos, mas falando assim de regulação, MB, enfim, players de uma forma geral. Não, legal. Eu acho assim, os grandes players, eles entraram para testar 1, 2 operações. Né? Então, eles não estão no nível que a gente já fez, acho, praticamente 30 operações, então a gente já está no nível de escala, né? Agora vamos fazer várias operações, a gente lança pelo menos uma por semana, então a gente tem vários tokens já disponíveis e já virou uma esteira de produção, né? Então eu acho que a gente pode esperar os grandes players começando a oferecer isso para cliente final. Né? Então, por que eles fizeram um teste, eles mesmos compraram ou venderam para os funcionários do banco? Foi alguma coisa bem mais nichada, controlada. Eu acho que ao longo desse ano pode ser que comece a dar um pouquinho mais escala, oferecer para clientes. Então, acho que a gente deve ver um movimento nesse sentido. Um movimento de parcerias também muito forte. Então, alguns querem criar dentro de casa, alguns querem fazer parceria para acelerar o seu negócio, porque uma coisa tive uma ideia, quero entrar, vou começar a contratar uma pessoa que conhece, até você conseguir implantar esse projeto vai demorar um tempo. Então esse processo de parceria, eu acho que ele vai, a gente tem visto lá de dentro, uma procura muito, muito grande no final do ano passado e já no começo desse ano, então deve ser acelerado aí. E novos tokens, né? Então eu acho que a gente fez muito, a gente começou com precatório, a gente fez um utility token muito interessante, e aí entra num business aqui que pode ser, acho que vão sair outras iniciativas ainda muito com teste, inovação. A gente fez uma parceria com a Bodytech, né? Que foi essa parceria? Então, a Bodytech é uma empresa de academias, né? Muito focada nas grandes regiões, aqui como São Paulo, por exemplo. Você não quer, posso dar um pitaco aqui? Vou dar um passo atrás. Se você conseguir já falar também um pouquinho das especificações dos produtos, talvez 3, 4 principais produtos na parte de tokens, né? Então, começar precatórios, assim, o que é, como é que faz, porque, assim, como é que vocês acessam, enfim. E aí, beleza, né? A gente fala do precatórios, não é coisa de uma linha, assim. Depois a gente passa pro TIDS, enfim. Até teve um que acho que teve aí uma demanda, pelo menos de marketing, de exposição, que foram os fan tokens aí, a Copa também ajudou. E então, só para a gente fazer um resumo assim, dos principais produtos que a gente tem hoje, e porque são produtos, parece que o investidor, ele pode olhar de uma forma meio parecida ali, mas são produtos bem diferentes, né? Legal. Suas características. Não, acho que é um bom ponto. Então vamos começar pelos precatórios. Precatório. Precatório é o quê? Uma dívida federal ou estadual que alguém ou alguma empresa tem, que o governo tem para alguém, para alguma empresa. Né? Então, só que o precatório, você nunca sabe exatamente quando você vai receber. Tá. Então, imagina que o governo está me devendo 100 mil reais, eu nunca sei quando eu vou receber exatamente. Ele vai rendendo, né? Porque tem uma atualização, dependendo, então alguns estão TR+6, alguns CDI, dependendo do tipo de precatório, Estado, Federal, e por aí vai. O que a gente fez? A gente compra, então imagina você, Saravalho, o governo está te devendo lá 100 mil reais. Para mim. Para você. 100 mil. A gente vai lá e compra de você. Fala assim, olha, eu pago, só que ao invés de eu pagar o 100 que vale, eu vou te pagar 80 ou 70. E eu recebo à vista? Você recebe à vista, eu te dou 70 à vista. E aí eu tokenizo isso, o seu precatório, e distribuo no mercado. Então, ao invés de ser 100 mil reais, eu ofereço a 100 reais. Então, as pessoas que têm o token, elas vão ter uma parte do direito do recebível do seu precatório. Tá bom. Quando a União
pagar para você, que agora está no nome do MB e, consequentemente, é direito dos clientes a receberem, quando a União pagar, ele vai pagar para a gente e a gente vai distribuir para os nossos clientes. Né? Então, só que aí vai pagar os R$100. Então, você viu que tem uma diferença aí de 20%, 30%. É isso que a gente oferece dentro de expectativa do precatório, que é mais ou menos na casa de 18%, 20% ao ano. Então, esse é o título de precatório que a gente fez alguns no começo do ano, nos anos passados, mas que a gente não está tão focado ainda, mas a gente deve voltar a ter mais ativos nesse sentido esse ano. Tá? Precatórios. Recebíveis em geral. Aqui também eu acho que tem uma oportunidade grande no mundo de tokenização, que é qualquer recebível, né? Então, imagina que tem uma indústria... a gente tem feito recebível de energia. O que é isso? Eu sou uma comercializadora de energia, eu gero energia e no mundo industrial você compra energia no atacado, né? Você não tem aquela conta lá no final do mês, você vai lá e paga, né? Sim. Então como é que faz? Você compra para o ano todo, né? Só que você pode pagar só depois. Então você vai pagar daqui 1 ano ou daqui 6 meses a comercializadora de energia. Então o que a gente faz? A gente antecipa esse dinheiro. A gente fala para a comercializadora de energia, antecipa o seu dinheiro, tá? E eu fico com o direito de... Depois eu tenho que te pagar. Tá? E depois ela tem que me pagar, desculpa. Então é esse recebível que a gente tokeniza, né? E aí pode ser para varejista, pode ser para energia, pode ser para qualquer ativo, tá? E aí é muito parecido com CRI, CRA, debêntures, que você está fazendo o quê? Você está antecipando dinheiro para um tipo de indústria, né? Ou imobiliário, ou agrícola, e por aí vai. Só que recebível a gente pode fazer para várias outras indústrias que antes era um mundo só de FDICs. Então você tinha que comprar um fundo, que comprava uma cota de fundo de FDIC, que aí comprava recebível. Então a gente está cortando alguns layers do mercado, isso gera muita eficiência. E aí volta no seu ponto, né? Aonde tem eficiência? Não só na tecnologia, mas que eu estou cortando alguns layers de mercado e oferecendo aquele ativo direto para o cliente final. Né? Aqui a gente tem feito produtos 6 meses, 1 ano, mais ou menos, com 17%, 18% ao ano. Tá. Até eu lembrei agora de uma pegadinha aqui, né, entre nós. Não tem ninguém ouvindo, mas tem uns fundos que tem lá taxa de administração mínima e taxa de administração máxima. Né? Tem gente que nem olha essa taxa de administração máxima, né? Às vezes aí ele só publica a mínima ali, que realmente vai ser o padrão, né? 0,5, 0,6 taxa de administração, mas às vezes a taxa de administração máxima é 3%. Precisa pôr 3%, os caras estão sumindo com o meu dinheiro, né? E às vezes é assim, realmente são fundos, você vai comprando um cota do fundo do outro, cota do fundo do outro, cota do outro, e aí você vai perdendo essa eficiência e você, como cotista, está pagando, né, uma cadeia de pessoas que estão trabalhando. Mas, e só para terminar também, a parte a gente falou de precatórios, energia. Eu queria só, aí é mesmo uma consultoria minha na parte de fan tokens, como é que funciona, né? Se é uma iniciativa de vocês, enfim... dos clubes, como é que fica assim essa relação? Isso é muito legal. Eu vou falar de tokens de fidelidade e de fan tokens também, que eu acho que é legal. E consórcio, né? Acho que sim, mas esse que é legal. Fan tokens, ele tem fan tokens e foot tokens, né? Você compra o direito a escolher uma parceria que a gente tem com sócios.com, então quem é fã de futebol aí deve conhecer. E aí você tem direito a algumas coisas dentro do clube. Então, por exemplo, votar qual vai ser a terceira camisa do clube, e algumas coisas dentro daquele clube específico que você comprou. Tá? E tem o fan token, né, o foot token, desculpa, que você tem direito ao crédito de solidariedade da FIFA. O que é isso? Tá? Todo jogador que é formado no time de base, ele tem um percentual que fica com aquele time. Então imagina o Neymar, toda transação que tem do Neymar, o Santos recebe um percentual, tá? De até 5%. Tá? Depende de quanto tempo que o jogador ficou no time e tudo mais. Então se o Neymar, por exemplo, quando você compra esse foot token, se há uma transferência do Neymar, uma venda do Neymar do Paris Saint-Germain para outro time, esse foot token ele vai ser valorizado. Por quê? Porque vai cair um dinheiro na conta do Santos e ele vai distribuir para a gente, que a gente vai distribuir para os clientes. Tá. Então, basicamente, sempre que tiver uma transferência de jogadores, quem for detentor do foot token vai ganhar um percentual daquele valor, né? Então é muito legal. A gente tem até um simulador no nosso site que mostra todos os jogadores. A gente tem do Santos e do Vasco.
né? Até na Copa agora, tinham acho que 3 ou 4 jogadores da Copa que estavam no Foot Token, então a gente tem uma expectativa de alguns serem vendidos. Se forem vendidos, a gente vai ganhar um percentual e distribuir. A gente não, né? A gente distribui isso para o cliente final. Então, eu acho muito legal. Inclusive, esse foi um produto que a gente fez uma consulta CVM para gerar, porque é um produto muito diferente do que existe no mercado geral. Imagina o potencial disso, né? A gente só fez em 2 times, a gente pode fazer para todos os times brasileiros, internacionais e por aí vai. Então pera aí, a hora que você está comprando um Foot Token, você está comprando assim, o direito, mas é de um jogador específico ou de... É uma cesta de jogadores. Cesta de jogadores. Né? Tem, acho que 13 jogadores do Santos, dentro do Foot Token do Santos, do Vasco não lembro exatamente quantos, mas é uma cesta de jogadores daquele time, tá? E aí no nosso site consegue ver lá exatamente quais são os jogadores. Sei que o Yuri Alberto agora estava numa discussão de ser transferido, e aí isso poderia gerar uma remuneração do nosso cliente. É bem legal, assim, bem interessante, que é uma forma... de sócios apaixonados, né, investirem no seu time e ainda ganhar dinheiro, né? Muitas vezes o sócio, você investe na sua paixão com um retorno emocional, né? Aqui você pode ter um retorno financeiro também, então é bem interessante, né? E aí quando você vê o jogador lá indo pra balada à noite, já liga e fala assim, pode voltar pro CT que é bem isso, é bem o dinheiro isso. Tá aí, né? É difícil, vai ter que ir lá pra balada buscar o jogador, né? Você pode ficar, você vem. É isso aí. Mas esse é o Foot Token, o Fan Token, né? A parte de futebol. E aí depois a gente tem uma parte de fidelidade, né? Que é muito parecido com um programa de pontos. Então você pode ter uma empresa, por exemplo, uma varejista, que você compra no site dela, você ganha pontos, né? E depois você pode trocar esses pontos, né, por produtos. Imagina que você pode até vender, né? Eventualmente você pode até vender na nossa plataforma. A gente lista como se fosse uma moeda, como se fosse uma ação. Imagina que você tem 100 pontos da varejista A lá e você poder vender isso para o mercado a preço de mercado. Então, para o mercado pode te pagar R$100, 250, o mercado que vai dar esse preço. Então, acho que tem uma oportunidade legal aqui de tokenização. Ainda não vejo nenhum exemplo muito concreto que surgiu assim de tokenização no secundário, que tem muita liquidez, mas tem um exemplo muito legal que a gente fez e que está funcionando super bem, que é da Bodytech, né? A gente fez uma parceria com eles. Que a Bodytech, o que ela fez, né? Você paga lá a sua academia mensal, né? E a Bodytech tem vários clientes muito fiéis, né? Que já vão há 5, 10 anos, né? Então o que ela fez? Ela falou o seguinte, olha, em vez de você pagar mensal, compra meu token, que eu dou direito a você ir na academia por 5 anos. Ó, tem um desconto aí, né? Do valor, então ele vai pagar muito mais barato do que se ele pagasse a mensalidade, mas ele tem por 5 anos. E aí chegou no meio do caminho, fala, pô, fiz 3 anos, mudei de cidade e tal. A Bodytech te recompra ou você pode vender a mercado. Aquele título, óbvio que um preço depreciado, proporcional ao tempo que você utilizou, mas a Bodytech pode ir lá e te recompra, né? Vai ter um deságiozinho aí. Ou você pode tentar vender no mercado ao mesmo preço que você pagou, só descontado os meses, né? Proporcional. Então, gera-se um mercado muito interessante, né? Parece que você está comprando uma ação, né? E é bem esse conceito de tokens que a gente pode trazer para o mercado. Tá? Então, esses são os tokens de fidelidade. E aí ficou faltando token de consórcio, né? O token de consórcio, o que a gente tem feito? A gente... tem uma empresa do grupo que compra cotas de consórcio com deságio. Então, tem muitos bancos, administradores que vendem consórcio, e aí essas cotas são canceladas. Imagina que você está lá, apertado no cheque especial, não consegue pagar a sua cota de consórcio que você comprou num carro de R$100 mil por 4 anos, por exemplo. Passaram-se 2 anos, você pagou R$50 mil, não consegue pagar mais, e está apertado no cheque especial no banco. Tá? Curiosidade aqui, você tem uma estatística de, por exemplo, sei lá, emitiu lá um novo grupo, né? 1000 cotas. Em média, 10% ficam inadimplentes, 15%, você tem mais ou menos uma... não tem uma estatística oficial, mas o que a gente ouve das administradoras parceiras é que na média de 50%. 50%? Caraca. Então, e 50%... E é um mercado de mais de 700 bilhões de reais. O mercado de consórcio no Brasil, né? Todo mundo fez ou conhece alguém que já fez consórcio na vida, né? Então,
é muito comum. Então é um mercado enorme que tem uma oportunidade grande. Tem muita gente cancelada, né, nesse meio do caminho. E aí o que a gente liga é para essa pessoa que não consegue mais pagar e fala, olha, quer vender pra gente, eu te dou o dinheiro à vista, né? E aí eu dou um dinheiro à vista para ele, antecipo o dinheiro para ele, ele paga a dívida dele, então isso é bom porque você gera economia, né? Você né, movimenta a economia, né? Tira o endividamento das pessoas, e a gente coloca um deságio nisso, né? Óbvio, então um desconto, então 50 mil eu vou pagar 40 mil, por exemplo. E aí, só que a cota cancelada, ela rende inflação daquele bem que você comprou. Então, se você comprou um imóvel, ele vai render INCC mais o deságio que a gente comprou. Então, se eu peguei 10% no ano, uma cota que ia vencer em um ano, então eu tenho desconto dos 10% que eu paguei. Né? Então, a cota de 100 mil, eu te paguei 90 mil, por exemplo. Então, eu pego, coloco, distribuo isso para o meu cliente final e tem mais a inflação do período, o INCC se for imóvel. Então, vai ser um produto INCC mais 10%. Né? Então, com um risco de crédito da administradora que a gente comprou. Porque, no final, esse é o grande risco que a gente tem de crédito no portfólio. E aí, a administradora que a gente tem trabalhado são AAA, né? Então, é um risco super controlado. São administradoras, muitas vezes, ligadas a grandes bancos ou grandes empresas. Então, você tem um produto... Hoje, a gente tem oferecido produtos inflação mais 9%, 10%, com prazo de até 4, 5 anos. Assim. Então, inflação mais 9%. E se a liquidação... Como a liquidação é mensal, não é que vai vencer lá daqui 3 anos. Vai caindo um pouquinho por mês. Um pouco do seu próprio dinheiro que você investiu, mais o rendimento todo mês. Abaixo de 35 mil reais, isso é isento de imposto de renda, né? Porque é um ativo digital. Inflação mais 9% isento de imposto de renda, com risco de crédito, pelo menos AA pela S&P, Standard Poor's, assim, isso não existe no mercado, né? Financeiro tradicional. E a gente tem oferecido via tokenização. Então, é um dos principais ativos que a gente tem vendido hoje dentro desse mundo de ativos digitais. A demanda tá muito forte, né? Em todos os cenários, mas esse cenário, inclusive, que a gente está vivendo de... acho que tem um cenário internacional, tem um cenário local, mudança política, tem sido realmente demanda muito, muito crescente. Ativos de renda fixa, acho que eu comento no começo, né? A indústria de fundos 2021 já prevendo esse cenário, né? Já avançando nesse cenário, teve uma captação forte de crédito, resgate em multimercado. O ano passado continua resgate multimercado de ações, né? E o ano passado teve um movimento de queda de crédito também, porque eles foram os clientes estão indo direto pro ativo direto, né? CRA, CRI, debêntures, CDBs e por aí vai, né? E aí aqui também a gente surfa uma onda super importante. A gente brinca que tá no inverno cripto, mas no verão do token, né? Porque a gente tá surfando muito bem essa onda de crescimento de demanda dos ativos digitais de renda fixa, né? Então, a gente está fazendo exatamente o que todo o mercado está procurando, só que numa versão muito mais eficiente ainda, muito melhor de rentabilidade final para o cliente. Boa. É isso aí, pessoal. A gente deixou aqui um QR Code na tela para quem quiser conhecer mais informações, abrir sua conta, enfim, ver os produtos disponibilizados aí, sobretudo na renda fixa digital, né? Um retorno muito saudável, né? Caio, muito obrigado pelo bate-papo, né? Vamos marcar mais vezes novas atualizações, né? Tem muita coisa para acontecer. Com certeza. A gente sabe realmente que temos muitos desafios aí, mas sempre ao mesmo tempo a gente fala, quem olhar para esse mercado também tem muita, muita oportunidade, né? Então, talvez esquecer um pouco, né, algumas economias reais, o mercado mesmo assim, eu sou de bolsa, né? Mas assim, já tem muito tempo que a gente escuta essa bolsa 150 mil pontos, 200 mil pontos e nunca chega, né? Enquanto isso, o investidor ali de renda fixa vai praticamente dobrando o seu capital a cada 5, 6 anos, né? Com essas taxas que estão nesse momento, né? Então, realmente faz sentido essa diversificação, né? Conhecer alternativas, né? Mas muito obrigado. Manda um abraço para todo mundo, lá, principalmente para o Tota, que depois de alguns anos a gente voltou a se rever. Na verdade, eu convidei ele e a gente esteve lá no Sara Invest Day desse ano 2022, né, numa mesa de debate lá.
foi bem legal. E vamos ver se a gente depois marca também novos encontros online, presencial, né? Pra gente conversar com todo mundo. Obrigado aí. Se você quiser deixar alguma página, enfim, talvez a página própria do MB, acho que tem todas as informações lá, né? Tem na página do MB, quando vocês entrarem, mercadobitcoin.com.br, tem lá produtos, renda fixa digital, e aí tem todos os produtos disponíveis na plataforma. Quem quiser ver um pouco mais de detalhes, lâminas, tem a lâmina comercial, técnica, enfim, simuladores, eu acho que é bem legal. Para vocês se divertirem um pouco aí nesse. Inclusive tem uma planilha que a gente usa muito aqui na Sara Invest, que é a simulação de amortização, né? Então, por exemplo, o investidor sempre pergunta assim: mas Marco, e se eu tiver 100 mil reais, né? Não, né? Talvez você, pela expectativa de amortização, talvez não tenha nenhum mês ali que você não vai superar os 35 mil, né? São amortizações, a maioria, pelo menos alguns produtos ali, são amortizações, né, mensais. Então você acaba sendo tranquilo, né? Fazer essa alocação, mesmo valores maiores, né? Mas é importante abrir, conhecer, fuçar, né? Perguntar, né? É por isso que a gente vai marcar aqui mais vezes. Muito obrigado aí pelo bate-papo. Eu que agradeço e contem com a gente. Com certeza. Obrigado, pessoal. Esse aí foi o nosso SaraCast de hoje. Lembrando, entrem no nosso site também para tirar todas as dúvidas, conhecer os produtos. Qualquer dúvida você pode chamar a gente aqui também. Toda semana a gente tem um bate-papo aqui com o nosso SaraCast. Lembre de acompanhar também pela sua plataforma de podcast preferida. Até semana que vem. Até mais. Tchau.